Paulinho, eu queria que você falasse dessa conquista inédita do Ferroviário e do segundo título nacional. Bom, muita alegria, muita felicidade, principalmente da maneira que foi, desde o começo, os jogadores focados, querendo conquistar, buscando superar todas as dificuldades. E hoje, graças a Deus, nós fomos coroados não só com o título, mas um título invicto. Não é tão comum, não é normal, principalmente quando se trata de Série D, 64 clubes, e nós conseguimos superar todas as dificuldades e conseguir o título para o Ferroviário, que é merecedor também, que tem nos ajudado, tem apoiado, acreditado no meu trabalho, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos o objetivo. Você acabou de falar sobre as dificuldades para conseguir esse título. O Ferroviário basicamente teve 2 treinos para 2 jogos finais. Tudo de uma logística muito complicada para as jogadas de empresa com a qual a CBF trabalha. Eu queria saber como é que ainda assim o time conseguiu se apresentar nas finais de hoje, triangulando, tabelando, superior à utilidade da Ferroviária. Se não tem baixada no final, a Ferroviária até aumenta o futebol, que é o nosso, mas o Ferroviário se apresentou muito bem, não foi um time que tem um cansaço, não foi um time que não parecia que tinha passado por tudo isso. Como é que o time conseguiu superar toda essa situação para ele se apresentar como se apresentou? Na verdade, assim, nós optamos pela logística lá de permanecer na cidade e dormir, descansar, viajar só à tarde, chegar aqui, descansar também na parte da manhã. Os trabalhos que nós fizemos, principalmente quando se trata de uma recuperação de treino, nós recuperamos os atletas e mais trabalho tático. Esse foi o trabalho que nós fizemos, mesmo porque assim, essas triangulações, esses trabalhos que nós fizemos, isso daí já foi lá atrás, que foi uma construção que nós chegamos até aqui, então eu não tinha mais o que fazer com os jogadores, eu tinha que só posicioná-los porque eles já estavam automáticos, o tipo de jogo que nós estávamos fazendo. Então esse modelo de jogo já vem automático desde o início da pré-temporada. Quando nós terminamos até mesmo a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, eles já sabiam como jogar, já temos um modelo de jogo, uma maneira de jogar, e eu só tinha que posicionar de acordo com o adversário. Então, quando nós temos esse período muito curto de um jogo para o outro, é mais a recuperação física deles, lógico, que é o descanso e tentar recuperar, e na parte tática, que é posicionando de acordo com o adversário, que aí nós trabalhávamos dessa maneira, principalmente quando nós começamos a ter Fares Lopes junto com o brasileiro, e agora no brasileiro na reta final também de quarta e domingo. Encerrando a temporada, né, férias geral para todo mundo, mas voltando um pouquinho, como foi esse planejamento, o técnico Paulinho Guarachi também com os jogadores, teve a questão de dar preferência para a Série D ou não, como foi, como você sempre dizia, era tudo por etapa, o objetivo primeiro era o acesso e agora sendo motivado para o bicampeonato brasileiro. Isso daí foi uma das coisas que nós priorizamos, né? Primeiro foi até mesmo a Copa do Brasil, na Fares Lopes. Quando nós conquistamos a Copa do Brasil, nós realmente priorizamos depois a Série D, que já tínhamos conseguido o objetivo. Lógico, gostaria de ter sido campeão, mérito também do Iguatu, mas se nós pudéssemos ter sido campeão lá também na Fares Lopes, seríamos. Depois que nós conseguimos o objetivo, nós focamos mais no Campeonato Brasileiro e aí descansamos até mesmo os jogadores para que eles pudessem conquistar o acesso, quando nós conseguimos o acesso. E aí foi as recuperações, como eu acabei de citar, que era para poder conseguir o objetivo final, que seria para coroar o título, e graças a Deus deu certo. Voltando para o jogo, Paulinho, como é que você sentiu que dava para vencer a Ferroviária vencer o jogo por 2-1? Bom, eu acredito que, mesmo tomando gol, nossa equipe ainda continuou jogando, né? Buscando no segundo tempo, quando nós voltamos até mesmo melhor, voltamos jogando futebol, indo atrás do resultado. Quando nós conseguimos fazer o segundo gol, nós continuamos ainda não dando espaço para o adversário. Lógico, nos últimos 5 minutos, 7 minutos talvez, nós recuamos um pouquinho mais, porque é normal, é natural você se fechar, mesmo porque faltando 5 minutos não podemos mais tomar gol. Eu tenho cobrado muito eles, principalmente quando falta 5 minutos, para que nós podemos ter o equilíbrio e não tomar o gol, e assim foi feito. Acho que o mais importante é que nós conseguimos no primeiro minuto do jogo fazer o gol, e também nos primeiros minutos do segundo tempo fazer o segundo gol. Então isso daí facilitou bastante para que nós pudéssemos equilibrar o jogo e conseguir o título. Foi o principal trabalho da Ferroviária esse ano, não? E se foi o principal, qual é o próximo passo que você quer? Bom, eu acredito que foi
é um dos principais, talvez até o principal, eu falo porque assim, você conseguir um título invicto, isso daí não é normal, não é comum. Então, um trabalho bem feito. Então, eu acredito que aqui foi o melhor trabalho, apesar de eu ter chegado numa Série C, no jogo do acesso contra o Juventude com o Imperatriz, uma folha muito baixa, um time que estava desacreditado na zona de rebaixamento, você tirar da zona de rebaixamento e classificar o jogo de acesso da Série B, acho que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Só que quando você chega nesse determinado momento, você faz uma competição inteira sem nenhuma derrota, eu acredito que esse daqui foi o melhor trabalho. Agora, Paulinho, em relação ao que o treinador da Ferroviária fez lá, te surpreendeu colocando o time com alguns titulares, algumas reservas e os só titulares? O que você pensou naquele momento? Ele já tinha feito isso no jogo contra o Atlético. Eu vi que eles tinham feito isso. E daí, quando a gente vê uma equipe fazendo isso, eu acredito que assim, ele sabe o nível dos jogadores que ele tem, então não mudou muita coisa. Você vê que é uma equipe qualificada tanto lá quanto aqui, como ele tem uns jogadores que talvez a idade um pouquinho mais elevada, então ele pensou em poupá-los, jogar de semana a semana. Jogou com o Atlético numa semana e depois joga contra a gente na outra semana, é o tempo hábil para recuperação de alguns atletas. Só que no meio de semana ele teve que colocar, porque nós fizemos uma excelente partida lá, e aí eles tiveram que usar 45 minutos. Então o desgaste foi igual, e eu acho que até mesmo o cansaço da falta de dormir tenha prejudicado um pouco eles, que a nossa equipe talvez acho que estava até um pouco mais inteira do que eles no final do jogo e conseguiu aí o resultado. Voltando ao Luiz, qual é o próximo passo da sua carreira profissional? Já que você considerou o trabalho, mas eu vou pegar eu e vou tentar com o outro também. Qual é o próximo passo que eu queria saber? Antes de sair, eu estava conversando com muitos times do lugar interno, e a gente começou com o presidente Adesso, ele falou: eu quero que o Kovács fique, por mim ele fica. E pelo Kovács? Bom, assim, o próximo passo é descansar em férias. Agora chegou o momento de acabar o campeonato, recuperar a minha cabeça, porque assim, a gente teve um ano muito desgastante, sabe? De viagens, de concentrações, longe da família esse tempo todo. Então agora é o momento de férias. E aquilo que eu falei já em outras situações aqui, Ferroviário para mim é minha casa. Então, aconteça o que acontecer, pode ter certeza que todo filho sempre vai dormir em casa, vai estar em casa, ele pode sair, pode voltar, então pode ter certeza que independente do que aconteça no futuro, mas aqui eu estabeleci que é minha casa, assim como um atleta, que eu tive várias conquistas no América de Natal, aqui está sendo a minha casa como técnico de futebol. O pessoal fala pra gente que qual que traz a família dele pra cá. Bom, aí o Paulinho, mas a pergunta tem propostas de outros clubes? A minha família, que eu falei, são os jogadores, né? Acabei de falar isso daí lá no vestiário, né? Eles são meus filhos, né? Esposa, filhos. Então, aqui acaba sendo todos meus filhos. Então, eu ganhei aqui praticamente 30 filhos e a gente fica feliz de poder estar em casa junto com essas crianças, né? O próprio Ciel, por mais que ele tenha 41 anos, mas é uma criança jogando futebol, então a gente só tem que dar elogios a eles e falar que eles foram a minha família durante esses 10 meses aqui que eu tive. Propostas? Tive proposta sim, mas aquilo que eu falei, e volto a frisar, como eu falei para a diretoria, eu estava focado no título, então eu não estava querendo pensar na proposta, porque se eu penso em proposta, eu esqueço do meu trabalho. Então eu foquei mais no meu trabalho, e agora sim eu vou pensar no meu futuro, vou pensar nas propostas, e vou analisar muito bem, mas aquilo que eu falei, e volto a falar que aqui é minha casa. Aconteça o que acontecer, o bom filho, ele volta para casa. Essa história que tem o time de Brasília é fake ou é verdade? Não, proposta eu tive proposta. O time de Brasília? Assim, eu tive proposta de outros clubes, mas assim, aquilo que eu falei para eles mesmo, eu falei, olha, a proposta é boa, mas eu não posso confirmar nada agora, porque assim, eu não quero perder o meu foco, eu sou muito focado naquilo que eu quero, e é um momento que se eu penso em outras coisas, eu perdi o time, e eu não queria perder esse time, e graças a Deus eu acho que eu estava no caminho certo, pensando certo, e o resultado está aí, que é a conquista do acesso e também o título inédito para a gente, principalmente para o Campeonato Brasileiro com 64 clubes, por mais que já tenha tido outro campeão invicto, acho que com essa forma de competição não teve nenhum de 64 clubes, nós somos o primeiro. O Raul Santos me disse que fez uma proposta para você há
onde pôde ir. Não interessa o salário do Paulinho Kobayashi, mas ele disse que a proposta que o Ferroviário fez para você é muito boa. Por que não aceitar, por que não ficar? Bom, eu não sentei para conversar com ele. Ele falou que poderia chegar em alguma coisa, mas eu falei a mesma coisa para ele. Falei, rapaz, se eu ficar pensando agora, é o momento que eu tenho que analisar o adversário. Se eu analisar a minha parte pessoal, eu vou esquecer do adversário, eu vou esquecer do Ferroviário. Então, eu tenho que pensar no Ferroviário primeiro, o título, e graças a Deus deu certo. O que ele conversou comigo realmente é bom, não é ruim não, mas se a outra proposta é diferente, então eu tenho que agora parar, pensar, analisar, refletir, falar com a minha família, ver o que é melhor. E como eu falei, se foi uma proposta boa, como ele está falando, faz de novo depois. Aí quando, de repente, se eu sair, eu volto. Aquilo que eu falei, a gente está sempre aí disposto a voltar para casa, independente da saída ou não, ou permanência. Isso daí depende muito de onde que a gente quer chegar. E o que o Ferroviário fez quando me trouxe, sabia o que queria. Então é desse jeito que eu tenho que pensar e analisar daqui para frente o que eles querem, aonde vai chegar, e aí daí para frente eu vou analisar com a minha família, vou pensar, vou refletir, e quem sabe o meu futuro é Deus. Nesse mata-mata, qual foi o time mais difícil? Só no mata-mata. Bom, eu acho que assim, o mais difícil foi o que nós empatamos, foi o MAC. O MAC foi difícil de conseguir furar eles, tivemos dificuldade com Princesa, não conseguimos aqui matar Princesa. O MAC, aí depois do Princesa teve o Nacional, empatamos lá, conseguimos matar em casa. Viemos com o MAC no acesso, acho que foi o jogo que foi mais complicado, talvez pelo fato da nossa equipe estar ansiosa em querer o acesso. Essa ansiedade talvez atrapalhou um pouco, então eu falo que foi mais difícil pela ansiedade que nosso time tinha. E agora, tanto o jogo do Caxias quanto esse jogo, por dificuldade que nós tivemos, nós conseguimos fazer bons jogos. Talvez um pouco mais solto, um pouco mais leve. E aí o jogo contra o Caxias nós jogamos muito bem, apesar do Caxias ser um adversário muito bom, qualificado. Mas a nossa equipe suportou muito bem e fez um bom jogo. Eu acho que o jogo que nós tivemos mais dificuldade, acho que foi o próprio MAC mesmo, pelo fato da gente... O único time que empatou com a gente aqui no PV. A saideira, Paulinho. Posso sair então? Não, a última. Quando da sua chegada em novembro, você disse que estava faltando para terminar um trabalho que não havia sido terminado. Agora sim, de alma lavada, trabalho concluído? De alma lavada, sim. Trabalho concluído, só Deus sabe.